simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. O que é isso aí? É ligação magnética. Você se simpatiza com o outro. Essa ligação é magnetismo. Se aproxima naturalmente. E é do espírito, né? O magnetismo é do espírito. É do espírito. É o mesmo princípio material, tá no ser humano, o mesmo princípio. Só que no ser humano tem um homem, o ser inteligente da criação. Tem a inteligência. Então vamos lá. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente atribuem ao acaso, é a pergunta 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Olha aí, vamos de novo na pergunta e na resposta. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes, a ligação, essa é a resposta, que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Vai adiante, depois a gente volta nessa questão. Vê o que vem depois. Magnetismo no cotidiano. Depois a gente vai voltar, tá? Os fatos nos mostram que realmente existe a possibilidade de um indivíduo influenciar outros. Mas o que estará por trás desses diferentes tipos de atração que o indivíduo pode exercer? A explicação para cada uma dessas atrações está no conhecimento dos mecanismos que regem o magnetismo em conjunto com as verdades espirituais. O objetivo é justamente estudar o magnetismo à luz da doutrina espírita, na expectativa de que um dia, não muito distante, possamos fazer referência apenas à ciência divina. Vai, Tiago. Entre tais fluidos há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação mais direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os dos fluidos, os do fluido, do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial este estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. Isso está lá na Gênese. Depois a gente vai voltar e eu vou pegar vários exemplos e a gente vai vendo questão por questão. Mais uma, vai mais adiante. A gente vai falar. A ação do fluido magnético, repulsão. Volta lá no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O magnetismo, ele também repulsa, a gente vai ver lá depois, tá? Então vamos ali. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? A simpatia. A antipatia, o princípio é o mesmo. Resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens.
Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente atribuem ao acaso não serão efeito de certa relação de simpatia? Resposta: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então tá aí, o magnetismo no ser humano. Então vou pegar um exemplo pessoal, vou pegar, vocês vão também pegar, vão pensar em exemplos da vida de vocês e vamos pegar ali encontros coletivos, né? Então as duas questões ali estão ligadas uma na outra. Quando eu conheci a Lourdinha, eu saí da minha casa na Ilha do Governador e fui lá já falei isso, fui lá na casa do marinheiro, na Avenida Brasil, por insistência de uns amigos. Insistiram, acabei indo. Fui com má vontade, eu não estava afim de ir, eu queria dormir porque eu estava cansado, porque tinha chegado de viagem. E eu tinha estudado a semana inteira em Guaratinguetá e voltei para casa, queria dormir. Não, vamos embora, tinha chegado já tarde. Tudo bem, vamos embora. Fui. Chegou lá, encontrei a Lourdinha. Encontrei. Olha só, ela saiu de Oswaldo Cruz, na outra ponta, e foi para lá. Eu saí da Ilha do Governador e fui para lá. Houve o reencontro ali. Eu olhei, me liguei logo. Gostei. Aí aquelas coisas todas, me aproximei, quebrei todas as vergonhas que eu tinha e acabei ficando 40 anos com ela quase. Isso daí, só o magnetismo para explicar. Não tem outra explicação. Então, já tinha visto ela? Não, nunca tinha visto. Reencontrei. Né? Tanto da parte dela, como da minha parte. Foi recíproco. E ficamos juntos. Vocês veem, às vezes, um acidente aeronáutico, por exemplo. Quando caiu o avião, aí vão entrevistar. Tinha gente que perdeu o voo, fez de tudo para entrar no voo, brigou, foi barrado. Teve gente que ficou preso no trânsito. Teve gente que brigou para entrar e entrou. Pagou para morrer. Então, o que juntou todo mundo ali? O magnetismo. O magnetismo. Esse aqui está precisando passar por uma morte violenta, de queda, esse aqui também, aquele também. Aquele avião vai cair, né? Existe a premonição para os guias. O doutor Bezerra, eu acho que é naquele livro que nós estamos estudando, ele vai falar da premonição. Não, nós estudamos aqui já. Ele diz que é um cálculo matemático preciso. Qual foi a obra que a gente estudou? Drama da Obsessão. Então ele fala que isso é um cálculo matemático. Se seres encarnados, imperfeitos, como nós, tem a premonição, tem essa percepção, imagine os desencarnados. Então ele já sabe, aquele avião vai cair, vai ter problema ali. Isso está escrito. Quem que vai ser atraído para lá? Quem tem que cair com o avião. Quem tem que perecer ali. Aí vai. E pegando o gancho do avião, aquela história famosíssima do grupo de atletas da Chapecoense. Sobreviveram acho que 3 ou 4 pessoas e o restante. E um dos sobreviventes, uns 2 ou 3 anos depois, sofreu outro acidente de ônibus. Morreu quase todo mundo e ele não morreu de novo. Exato. Tem gente que não conseguiu. Pois é, ele precisava passar pela prova do medo, mas não perder a vida ali. É isso aí. Então, como é que junta? Como é que Deus, vamos botar Deus ali, de Deus junta todo mundo? Magnetismo. Você vê uma casa espírita, vem para cá quem tem que vir para cá. Fica aqui. Por exemplo, eu moro lá do outro lado do Rio de Janeiro. Como que eu cheguei aqui? Eu fui para cá, magnetismo, é isso? Magnetismo. É porque você tem a ver com a casa, você tem a ver alguma coisa.
Não é, nós não somos estranhos uns aos outros, tanto que há um laço de simpatia entre a gente, né? Você vê o Sorezini, ele vem do Leme para cá. Ele mora no Leme. Às vezes ele pega 3 horas de engarrafamento. Do Leme para cá. O que ele veio fazer aqui? Às vezes ele viaja, vai para Campos. Campos dá quantas horas de carro? 6 horas? 5 horas? Às vezes ele vem direto de Campos para cá. O que é isso? Ele assim, não tem casa espírita lá no Leme? No Leblon tem o Rita de Cássia, tem um monte de centro por lá. Tem Copacabana, tem o Teresa Dávila, Teresa. Realmente é o magnetismo, lá onde a Ivone vai. Lar de Teresa, né, Teresa? Eu adoro lá, é uma casa muito legal. Não é. Agora, tem gente que está lá que gosta de lá. Então, é o magnetismo que atrai as pessoas. Aí você vai ficar um grupo aqui, quem tem que ficar e sai acaba voltando depois, ou se o livre-arbítrio não deixar que a pessoa volte por orgulho, por algum problema, aí eu não sei como é que fica ela com a lei de Deus. Se ela procurar outra casa, outro lugar, tudo bem. Mas o lugar dela seria aqui. Aquele outro que veio aqui, quando ele tinha 8, 10 anos, ele frequentou o Frei Luiz, a minha irmã, a outra irmã, que é a madrinha dele, ele foi lá. Fala alto para sair o som aqui. E ela fazia questão que eu falava ele embora na escola, ia ficar lá, e ela não aceitava, porque chegava lá, passava mal. Eu tinha uma dor de cabeça horrível quando eu chegava lá, quando eu entrava lá. Muita dor. E ela ficava danada comigo, porque era uma casa espírita, era pouco, mas não sei, eu não entendia nada. Pois é. Mas passava mal. Então, esse magnetismo é o mesmo princípio que tem no ímã. Você não vê a força do ímã, mas ele atrai a limalha de ferro. Ele atrai. Então, um é atraído por outro. Isso se dá no campo pessoal, se dá no campo coletivo. Eu vou pedir o Nagai para dar essa mesma aula de novo, porque ele tem mais experiência do que eu. Há muito tempo que eu não falo sobre esse tema. Então, semana que vem, eu vou pedir para ele repetir esse tema. Então, vamos lá. Os fatos nos mostram que realmente existe a possibilidade de um indivíduo influenciar outros. Você vê, por exemplo, um líder político, carismático ou não, um Brizola da vida. Quantos odeiam o Brizola? E quantos amavam o Brizola? Seguiam ele. Certo? Um brizolista até hoje. Você vê um Hitler. Vai dizer que Hitler não tinha magnetismo? Juntou toda uma Alemanha em torno dele. Agora, a gente vai ver a seguir o lado oposto, porque você atrai, o magnetismo atrai, mas ele repulsa também. Quando você quebra o magnetismo, ele repulsa. Jesus Cristo nunca estava sozinho, acho que nem quando dormia, né? Nunca estava só. Sempre uma multidão atrás de Jesus. Olha o magnetismo dele. Agora, quantos odiaram Jesus também odiavam? Quantos odiavam Hitler? Mussolini, outro grande líder? Pois é, só que usaram o magnetismo para o mal. Você vê aquele Jim Jones, eu me lembro do Chico Anísio, né? Ele é um artista igual ao Chico Anísio, acho que só quando ele reencarnar de novo. Então você vê lá o Jim Jones, ele juntou uma multidão, você bota ali, acho que foram 900 e poucas pessoas que se suicidaram. Porque acreditaram nele. Tá aí, né? Ele também se matou, né? Morreu junto. 900 e... Não, abre aí não, que vai tirar. Não precisa ver, não. 900 e poucas. Você já até viu uma vez aí pra gente. Que ele disse que o cometa Halley ia passar
e quem não embarcasse na cauda do cometa ia para o inferno. Poxa, como é que você vai acreditar num negócio desse? E com ele levou um montão, fez de lá um chazinho milagroso. Deve estar ele atrás da cauda do cometa até hoje, né? Você vê o que é o médium obsidiado, mas com magnetismo. Com magnetismo. Toda força de atração é magnética. Você vê o Chico velhinho, aquele velhinho, é como ele atraía gente. Ele não tinha mais fluido, mas tinha magnetismo. O magnetismo não se perde, né? Pelo contrário, ele só acaba crescendo na Aumentando a força de atração. diferença do fluido que com o tempo vai. Aí você vê o Chico Novo. O Chico Novo estava fazendo materialização de espírito junto com o Peixotinho. Aí o Emmanuel disse: olha, essa aí não é a tua área não, a gente vai gastar teu fluido todo aí. Isso veio para outra coisa. Ele parou com materialização. Ele tinha muito fluido. Mais tarde, ele não tinha mais essa energia, esse fluido, o ectoplasma. Ecto, para fora, plasma, energia. Ele não tinha mais a energia para fora, ectoplasma, para fazer materialização, para fazer as grandes curas, dar passe. Mas todo mundo ia procurar o Chico. Todo mundo ia procurar a força de atração. Aí entra o magnetismo. O altivo. Hã? As pessoas queriam só tocar no Chico. Só tocar no Chico. Bem pertinho da gente, eu vi o altivo. Eu andava sempre perto dele. Todo mundo, ele passando, doente, a boca sangrando. Ele também descia lá para trabalhar. Ele trabalhou até morrer. Quando ele foi para o hospital, ele não aguentava mais. Sangrava a boca. Então ele já careca por causa da quimioterapia, aquele paletó dele, velhinho. Ele descia aquela escada lá com dificuldade. Todo mundo, altivo, todo mundo queria passar a mão nele. Ele dava atenção a todo mundo. E o coitado do velhinho, o velhinho não está aguentando. Não, com 60 e poucos anos, desencarnou novo. 62 ou 63, novo. Desencarnou novo. Então tá ali. Os fatos nos mostram que realmente existe a possibilidade de um indivíduo influenciar outros. Vide esses exemplos que nós demos. Mas o que estará por trás desses diferentes tipos de atração que o indivíduo pode exercer? Não? O que ele tem que eu não tenho? A explicação para cada uma dessas atrações está no conhecimento dos mecanismos que regem o magnetismo, em conjunto com as variedades, com as verdades espirituais. Então, é o magnetismo que é fluido, que é matéria, junto com o ser inteligente, que é o espírito, as verdades espirituais. Por que ele coloca ali as verdades espirituais? Porque o homem de ciência, ele não acredita nisso. Você vê que Mesmer, eu tinha que reler aquele livro, muito bom, acho que é do Paulo Godoy, fala sobre Mesmer. Eu emprestei. Quem empresta o que tem fica sem, né? E eu sei para quem emprestei. E a dona não me devolveu, danada, não me devolveu. Eu vou atrás de lá do SEMA. Eu não encontrei mais para comprar esse livro. Então, o Mesmer trouxe o estudo do magnetismo, Franz Anton Mesmer, o médico, mas ele não era alemão, era da Alemanha, acho que era polonês, sei lá. Ele casou com uma, mas ele volta para a Alemanha, se ele é alemão, aí, Franz Anton Mesmer, vê aí no teu. Então ele descobre o magnetismo, ele estuda o magnetismo, e ele tinha muito magnetismo. Mas os homens de ciência não aceitaram. Como curar com o magnetismo? E na época ainda tinha as sanguessugas,
as sangrias, uma série de métodos que a ciência usava para curar determinadas doenças que eram ineficazes, né? Ele era de um país chamado Suábia. O Alemanha importa. Então ele casou com uma mulher rica, ele era médico, casou com uma mulher rica, a mulher financiou todas as pesquisas dele. E eles não aceitaram. Depois, mais tarde, os pesquisadores trouxeram o hipnotismo, mudou o nome de magnetismo para o hipnotismo. O hipnotismo nada mais é do que o magnetismo sugestionado, com a sugestão, que a ciência aceita até hoje. Então, você juntando essa explicação material com a espiritual, você vai encontrar o porquê. O objetivo é justamente estudar o magnetismo à luz da doutrina espírita, na expectativa de que um dia, não muito distante, possamos fazer referências apenas à ciência divina. Continua. Entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação mais direta, seus efeitos podem observar-se. Tá bem fresquinho, tá bom. Então vamos lá. Entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação mais direta, seus efeitos podem observar-se como se observam os dos fluidos do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. Então a gente viu esses exemplos todos que a gente deu aqui, e a gente vê pessoas que naturalmente atraem, tem sempre um grupo em torno dela, não tem? Tem pessoas que são bastante magnéticas, tem muito magnetismo, são simpáticas, tem sempre um grupinho em torno delas. O pessoal chama isso de líder de natureza. Ela tem magnetismo, né? É essencial este estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. O fluido magnético, o ímã, a ação do fluido magnético, repulsão. Olha ali o ímã atraindo, ali malha de ferro. Volta aquele ali que eu não entendi aquela gravura. Tá vendo que era bom Paulo aqui? Aí ele botou ali é um ímã. Tem uma porção de setinha ali, né? Que está atraindo a... O que é que você falou, Raquel? Isso, mas a gente não está ali a repulsão, né? Ali tem uma chapa com ímã e em cima também tem um ímã. Ele está repulsando ali. Há uma repulsão. Quando você quebra o ímã, junta o polo norte com o norte e repulsa. O sul com o sul também. Vai. Olha aí o ímã atraindo ali malha de ferro. É esse princípio que o homem traz. Só... Hã? Não, não estou com sono não. Eu não sou não. Isso é fluido que saiu.
Esse princípio ali está num ser humano. Não é simplesmente material. Esse daí, ó, ele é o princípio, ali é o princípio inteligente no ser humano, mas é para você entender como funciona. Continua. Isso que fala que é fluido magnético, né? Porque nos espíritos acontece a mesma coisa, a ação e a função. É isso aí que a gente falou no início. A gente pegou Jesus, pegou Hitler, falou do Brizola, pegamos pessoas que cai o avião, um acidente aeronáutico junta todo mundo, é o magnetismo que liga, encontros que parecem fortuitos e não são. Vai. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Nele encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade, para o polo norte do planeta, estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto. Consignaremos que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo, onde agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Está lá em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz dizendo isso. Você tem um norte geográfico na Terra, não tem? Você tem um norte geográfico e você tem um norte magnético. O norte magnético da Terra, a Terra é um grande imã, ela tem no eixo da Terra um magnetismo enorme, tanto que a bússola, a agulha, ela se liga pelo magnetismo da Terra. Então ela aponta sempre para o norte magnético. Você tem o norte verdadeiro e o norte magnético. Por isso que você utiliza a bússola, os navegantes, os que entram numa mata fechada, tem que saber utilizar a bússola para você não se perder, né? Eu tive né, pela minha profissão, mexer com a bússola, de entrar na mata fechada só com a bússola na mão, bússola e carta. Existem competições, são interessantes, com bússola e carta, você vai só com a bússola, e você coloca a bússola na carta, você se localiza. É uma competição gostosa, eu competi assim, bacana, você bota ali. Então, a Terra tem um norte magnético. Vamos lá. Aí está falando do campo material. Olha lá. Magnetismo, o ímã. Por que o ímã atrai determinados corpos? Aquilo ali, você tem um núcleo, por isso que tinha que estar o Nagai aqui. Ó. Se eu gaguejar aqui. Você tem um núcleo com prótons e nêutrons, né? Todo o núcleo de um átomo, aquele ali é o desenho de um átomo. Você tem os prótons, que são partículas positivas, e você tem os nêutrons no núcleo do átomo. Quando eu estudava, aquilo ali era a menor partícula da matéria. Você não podia subdividir o átomo. Hoje você subdivide. E o homem vai chegar na matéria elementar que fala a doutrina espírita. Hã? Não. Química é uma matéria, o Paulo Nagai é químico, para ele fica mais fácil, né? Então você tem ali em torno do núcleo os elétrons. Ali você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada elétron, ele gira numa elipse. Você vê o que tem no micro, tem no macro. Não é assim, o Sol não é um núcleo, os planetas, cada um gira na sua órbita, e eles não giram em torno do seu eixo. O elétron, além de girar em torno da órbita, cada um está ali com uma órbita. Ó. Aquele azulzinho,
Ó, o rosinha tem outro, o amarelo tem outro. Cada um, eles não se chocam. Os elétrons estão assim em torno do núcleo. Isso, o nosso corpo, ele tem uma miríade de elétrons. Nós somos compostos disso. E ele gira também em torno do seu próprio eixo. Esse giro em seu próprio eixo, que está ali, ó, chama-se spin. O spin de um átomo é o giro que ele dá em torno do seu próprio eixo. Então, além dele girar em torno do núcleo, ele gira em torno do próprio eixo. Assim se dá no macro, no nosso Sol, em outros sistemas, é o mesmo princípio, até chegar à formação de uma galáxia, que é um conjunto de sistemas solares. E a própria galáxia gira, como as outras também giram, e assim é a lei de Deus, que o homem ainda não compreende tudo isso, né? Vai lá, vamos à frente, onde ele vai chegar. O campo magnético essencial. Fácil reconhecer que em todos os elementos atômicos, nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelam compensados, os domínios ou ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômicas com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais o campo magnético se mostra regular. O que não acontece nos elementos que os spins da camada periférica se evidenciam descompensados ou naqueles que estejam sob regime de excitação. Entenderam? Tinha que estar o Paulo aqui. Então vamos lá. Então o que ele está dizendo ali? O que esse elétron girando em torno do núcleo e girando em torno do seu próprio eixo, ali há um elemento compensado, equilibrado, né? E está compensado ali. Como ele colocou, com índice de harmonia ou saturação adequada, a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas o importante é saber que é diferente, os quais o campo magnético se mostra regular. Ele forma, por causa desse movimento, um campo magnético que está ligado à eletricidade. Vocês já viram, isso é para entrar na mediunidade, a descompensação é quando o spin é contrário, viu? Já expliquei isso para vocês aqui. Vocês já viram ali um dínamo de bicicleta? Ninguém teve bicicleta com dínamo, não? Eu tinha na minha época. Você botava ali um dínamo no pneu de trás, aí você colava ali, empurrava, aí ele girava, acendia a luzinha lá, a lanterna. Não é? Então, olha só, ele girando ali, ele faria um atrito, girava criava ali um campo magnético, gerando energia, ia dar luz. Não é assim que eles fazem nas usinas hidrelétricas? É muito interessante. Eu ia para Cachimbo sempre, lá tem a base de Cachimbo, base Brigadeiro Veloso. E eles têm luz própria, tudo gerada lá no Rio da Cachoeira. A cachoeira vem, eles canalizaram a água, ela vem com força, gera energia só ali para atender a base, né? Então não precisa ser muito. Ela cai num sistema lá que vai gerar algumas turbinas, criando um campo magnético que vai gerar energia. Aí, energia elétrica. Não é difícil de entender, é simples. Por isso que nós temos energia, está tudo em movimento da gente. Quando você morre, acabou a energia. A do corpo. O corpo é constituído de átomos. Então, olha só, a gente mais na frente vai entender ali, o mesmo não acontece com os spins da camada periférica,
se evidenciam descompensados ou naqueles que estejam sob regime de excitação. Vamos ver que excitação é essa, vai adiante. Porque o ímã atrai determinados corpos? Ele não falou. É aquilo ali que gera a mediunidade. Eu não sei se o Paulo entra ali ou se mais na frente vai entrar. Eu vou falar agora para que vocês entendam por que ele botou aquela questão ali da descompensação. Volta ali. Olha, vamos ler com calma para eu explicar aquele finalzinho ali. O campo magnético se mostra regular, fácil de reconhecer que em todos os elementos atômicos. Quais são os elementos atômicos? Você tem ali na tabela periódica, aquela tabela de química. Tem o nitrogênio, tem o hélio, tem o oxigênio, tem o hidrogênio, o carbono, enfim. Fácil reconhecer que todos os elementos atômicos nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelem compensados, então está o elemento atômico ali normalmente compensado. Os domínios ou ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômicas, com índice de harmonia ou saturação adequados, pelos quais o campo magnético se mostra regular. O que não acontece nos elementos em que os spins da camada periférica se evidenciam descompensados, daqueles que estejam sob o regime de excitação. É o que acontece com o ímã. O ímã não está compensado, está descompensado. Lá na frente ele vai chegar no médium. O médium tem essa descompensação vibratória. E o que causa descompensação vibratória no médium? É a ação contínua no bem ou a ação contínua no mal. E que provoca o quê? A mediunidade, desenvolve a percepção da alma. Entendeu? A mediunidade, ela é o resultado dessa descompensação vibratória. E essa sensação que tu sente na mão, como se realmente tu sente a mão em movimento, assim, sabe? Isso daí é fluido. Isso é energia. Isso que sai de você. Uma coisa é essa energia, é o fluido. Outra coisa é o magnetismo, é o que atrai, entendeu? É a força de atração. Muita gente tem fluido, mas não tem magnetismo. Você vê, palestrante. Tem palestrante que vai, fala, você acha a palestra muito legal, e falta alguma coisa. Tem outro que não fala nem tão bem assim e você fica vidrado nele. Porque ele tem magnetismo. É ou não é? Vocês já não viram aí palestrante assim? É. Magnetismo. Tem pessoa que fala que você fica colada. Tem pessoa que fala, você assiste. Aí você não sabe o que é. É essa força de atração. Fala. Quando você fala da questão da mediunidade, esse espírito, na verdade, no médico, ele está descompensado ou ele está em regime de excitação? Está descompensado. Descompensado, não no regime de excitação. Não, Também é uma forma de estar descompensado. E ele descompensa pela sua ação. A sua ação não está sempre no pensamento. Você está pensando, porque o seu perispírito também é composto de átomos, porque ele é matéria. Aí o corpo vai embora, mas você está... Porque quando a mediunidade está erradicada na matéria, no organismo, como diz Kardec, mas ela começa ali no perispírito. Entendeu? Então, quando você fala que está descompensado, então o espírito está girando ao contrário. Isso, o spin do elétron, o elétron. Então, por exemplo, quando o médium está em trabalho, ele está conectado, magnetizado com o espírito do espírito, que também está girando ao contrário, então. Aí é a influência do espírito, aí é uma outra questão. É o pensamento do espírito entrando em sintonia com você. Uma coisa é a afinidade, outra coisa é a sintonia. Toda afinidade pode levar a uma sintonia, mas nem toda sintonia tem que ter afinidade. A gente está falando aqui do elemento
encarnado, não entramos no desencarnado. Mas o princípio é o mesmo, porque você tem um desencarnado que é claro e evidente, que incorpora, não tem? Então vamos lá, continua. Só uma última pergunta, esse regime de excitação pode ser tanto no espinho botando de maneira horária, ou pode ser no anti-horário também? Eu não sei se é horário ou anti-horário, pela figura que mostrou ali, volta lá, naquela figura lá, na outra. Olha aí, nessa ali mesmo pode ser, ó. Está no sentido, olha, espinhos opostos, campo magnético nulo. Espinhos paralelos, campo magnético ativo. Então, o que ele está falando ali? Ali, o elétron. Espinho é o giro do elétron, tá? Agora, eu não sei se o giro dele no campo compensado é horário. Volta lá para o primeiro. Aí, olha ali está no sentido horário. Então ele gira no sentido horário, o spin de um átomo. Então ali está compensado, está tudo ali em equilíbrio. Quando com o seu pensamento você age ali, que ele vai entrar numa descompensação, ele vai girar ao contrário. Hã? Aquele ali é anti-horário? A seta não está para lá? Não está fazendo assim? É anti-horário. Então o anti-horário que deve ser o giro do elétron, como está ali na figura. O horário é o contrário, mas isso também não importa, não influi nem contribui. O que importa é que a tua ação, eu estou adiantando uma coisa lá da frente, a tua ação, o teu pensamento, que é a ação contínua no bem ou no mal, vai provocar uma descompensação vibratória. E essa descompensação vai fazer com que você tenha uma percepção da alma, uma percepção maior. É aí que está a mediunidade. A mediunidade se baseia nisso, está radicada aí. Fala. Quando pensamos no espírito desencarnado, ele sabe o que a gente está pensando. Um dia desse eu estava pensando no Senhor, né? E aí eu estava pensando o seguinte, eu falei, caramba, o Senhor só vive no centro. E trabalhando, né? Falei, ele vive no centro, Senhor. Não sei o que eu pensei. Aí depois ele começou a soprar no meu ouvido. Aí eu senti que, né? Mas depois que eu pensei no Senhor. Aí o que o Espírito falou para você no ouvido? Não, só soprou no ouvido. Aí, ai meu Deus. Aí foi sozinha, né? Eu falei, caramba. É porque eu tive esse pensamento, né? Rápido. Mas eu senti que foi depois que eu pensei no Senhor. Então, o Espírito falou alguma coisa para você. Exatamente, eu só senti um barulho. Eu não sinto o que fala, só o barulho. Mas os espíritos, nós como espíritos, sabemos um que um pensa do outro. Sabe, como espírito sabe. Quando você vem para o corpo, você até não sabe o que é, mas você sente alguma coisa, você vai sentir algum tipo de sensação. Ou atração, ou repulsão, alguma sensação. É o que nós falamos ali do início, que as relações de simpatia, elas se dão, o princípio é o magnetismo, elas se dão pelo princípio magnético. Duas pessoas podem se unir, podem ser simpáticas, sem nunca ter se visto antes. Aí eu já contei o exemplo para vocês aqui, eu encontrei a Lurdinha, nunca tinha visto antes, fui atraído e ali acabou dando casamento. Então, um desastre aeronáutico junta todo mundo que tem que morrer. Aí isso é o magnetismo, tá? E a gente vê essas pessoas magnéticas, como a gente deu os exemplos aqui, próprio Jesus. Quanto magnetismo Jesus tinha? Agora, não tinha gente que tinha raiva de Jesus? Por que não vão ter raiva de mim também? Continua lá, vai lá. Aí está colocando ali os spins paralelo, um campo magnético ativo, ali, e spins opostos, um campo magnético nulo. Então aquilo ali é o giro do elétron. Olha ali ele criando um campo magnético nulo e criando um campo magnético ativo. Vai lá para outra.
Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização, ou seja, imantação, apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante. E o aço temperado, que se demora imanizado por mais tempo depois de cessar a ação referida, em vista de reter a imanização remanente. André Luiz e Mecanismo da Mediunidade. Isso aí são, esses metais, eles são submetidos à magnetização e eles passam a ser ímãs, eles ficam por algum tempo magnetizados. E tudo isso é para chegar lá na frente a uma conclusão. Não vai dar mais tempo da gente ver. Vê lá, ainda bem. Vai lá na frente, vê o outro aí. Olha ali, o norte e o sul. Criou, que campo é aquele ali? Um campo nulo ou um campo ativo? Um campo ativo. Mostra o outro. O magnetismo agora em nossa vida. Agora ele vai entrar, o magnetismo como lei natural. Ele explicou ali a matéria para depois explicar na nossa vida. Vai só passando para a gente ver que se o Paulo não vir, continua. Então tem uns materiais que são mais fáceis de ser magnetizados, mas não significa que a gente não pode magnetizar uma flor, uma árvore. Não pode, um pedaço de pau, mas o metal você magnetiza. Se você pegar um ímã, colocar num pedaço de ferro, por exemplo, um tempo depois aquele ferro vai magnetizar. Você já viu quanta energia tem no cabelo? Você passa o pente, depois você vai, bota num pedacinho de papel. O pé da televisão assim, você vê lá tanto. Na televisão, ó, né? Agora vamos fazer o seguinte, o básico, o feijão com arroz, eu falei aqui. Vamos ver se o Paulo Nagai vem semana que vem, ele dá essa aula novamente e entra na 4.3, tá? Então vamos fazer a prece, que já são 1 hora que a gente ficou aqui estudando. Nós te agradecemos, Jesus, como agradecemos aos guias aqui presentes, responsáveis por este estudo, pela inspiração, pela ajuda, mostrando a nossa incipiência ainda, a nossa pequenez, o quanto nós precisamos estudar, compreender melhor as leis que regem as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, abençoe o nosso esforço, abençoe a nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor desses guias que com muita paciência estiveram conosco, como o Dr. Erma, que representa todos os demais irmãos, e o altivo. Pedimos então a devida permissão a Deus e a Ti, Senhor, para terminarmos, em nome do amor, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.